Olá, Psi, que bom ter você aqui no meu canal Papo de Consultório. Eu sou Helene Oliveira, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e no vídeo de hoje eu vou trazer dicas importantes que eu trabalho em supervisão com os meus supervisionandos quando eles estão encontrando dificuldades em absorver os conteúdos da TCC. Então ali durante os estudos, as dificuldades de apreender melhor a teoria para que ela possa então ser aplicada na prática, ok? Se essa também é a sua dificuldade, fica aqui comigo nesse vídeo, e se você conhece alguém que tem essa dificuldade também, aproveite para compartilhar. Quando você compartilha, você também ajuda o canal aí a alcançar outros psis que podem também usar esse conhecimento a favor dele, tanto nos estudos quanto na clínica e em TCC, ok? Então, bora lá comigo? Bom, então existem pelo menos dois caminhos que eu quero destacar aqui com relação então a essas dicas, ok? Um primeiro caminho seria mesmo dos métodos de estudo, metodologias de estudo que ajudam então a gente a compreender melhor os conteúdos que estão sendo ali expostos, nos livros, nos artigos, enfim, aonde você estiver aí buscando esse conhecimento em TCC. E um segundo aspecto são os aspectos dos pensamentos automáticos e também das crenças que estão associadas à questão dos estudos, à questão nossa, como a gente se enxerga diante desses estudos e também com relação à própria TCC, ok? Então, primeiro eu vou trabalhar o primeiro aspecto, que seria a questão da metodologia. Então, existem várias metodologias que nos ajudam na questão dos estudos, ok? Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai encontrar diversas metodologias. Bom, existe pelo menos uma que eu gosto de destacar, que seria a do Pomodoro, Então, no Pomodoro, você pega ali durante 25 minutos, estuda um texto, pausa 5 minutos e você repete, esses intervalos de 25 minutos de estudo e 5 minutos de pausa durante 4 vezes, são 4 ciclos, ok? Depois que você completar esses 4 ciclos, a última pausa você vai estendê-la mais um pouco. Então, você vai estender em torno de 15 a 30 minutos para o seu cérebro descansar. Assim, você aumenta as chances de você absorver melhor esse conhecimento e os conteúdos que estão sendo propostos ali durante a sua leitura, ok? Além desse método Pomodoro, eu também aplico um em mim, que eu gosto bastante, e que geralmente funciona nos meus estudos, que seria o quê? Eu pego e leio por trechos. Então, por exemplo, eu pego o capítulo de um livro e aquela parte, os subtítulos do livro, eu uso elas como referência, então, para o meu tempo de estudo. Então, eu pego e falo assim, olha, eu vou ler esse primeiro tópico aqui desse capítulo. Se for um tópico mais curtinho, eu leio 2. Se forem tópicos maiores, eu leio apenas um. Terminei de ler o tópico, eu anoto, o que é mais importante daquele tópico, seja ali no rodapé do livro, se eu estiver estudando, às vezes pelo computador, então eu faço uma anotação que seja num caderno. Então isso vai ajudando a já fazer um resumo. E muitas vezes também eu já vou criando insights daquele conteúdo. Então muitas vezes eu estou lendo ali um livro da TCC e eu falo, nossa, isso daqui seria interessante, por exemplo, para eu aplicar com determinado cliente. Isso daqui seria interessante para eu criar como ferramenta, então, adicional para eu usar nos meus atendimentos. Olha, esse daqui é um conhecimento importante que ainda não estava tão ancorado assim na minha mente. Então, eu também vou fazendo uma avaliação daquele conteúdo ali. Então, por isso que eu gosto de trabalhar muito mais estudando sobre os tópicos e dedicando tempo para absorver aquele conhecimento, porque à medida que eu vou criando esses insights, isso vai me ajudando também. E existe um outro terceiro, que além desses insights que eu vou criando, eu também vou sublinhando, então, cada um daqueles conteúdos que são mais importantes, e colocando setinhas e destacando. Você pode escolher qual que é a melhor maneira, de você criar esses símbolos, esses marcadores que te ajudam, então, a pensar, ou quando você voltar ali para estudar, já vai estar bem definido para você aquilo, ok? Então, são formas que você pode utilizar para melhorar, então, a sua relação com os estudos, ok?
ok? Então, isso é importante porque vai auxiliando nesse sentido. Agora, no segundo ponto, né, que eu trouxe. Então, quando tem relação com os pensamentos automáticos e crenças. Esses pensamentos automáticos e essas crenças, elas podem ser de ordem como eu me enxergo, como eu enxergo os estudos e como eu enxergo a TCC, como eu já tinha dito lá no início. Então, tudo isso vai influenciar na hora que você estiver estudando. Por exemplo, se você já começa a ler a TCC, já começa a estudar a TCC, acreditando que a TCC é muito difícil, ou que ela não vai funcionar, ou que você não vai compreender, bom, a gente já tem aí um problema associado, porque durante o momento que você estiver estudando, você já está criando esse juízo de valor. Então, aquele processamento, né, secundário de pensamentos automáticos já estão ocupando um espaço que deveria ser um espaço do conhecimento. E ali você começa a criar conflitos, porque na primeira frase que você não compreender muito bem, você já vai começar, tá vendo? Isso é uma confirmação de que eu não consigo aprender sobre a TCC. Então, acho que são pontos que você também precisa se atentar para descobrir, né, e para compreender qual que é a dificuldade real na hora de absorver os conhecimentos em TCC. Na realidade, com os estudos, né, de forma geral, mas em especial da TCC, porque a gente fala sobre a TCC aqui no canal, ok? Então, acho que esse é um elemento muito importante para você ficar de olho, para você ficar atenta aí na hora que você estiver fazendo seus estudos, ok? Bom, e se eu também acreditar numa questão também do próprio estudo, né? Que estudar é difícil, que estudar é desagradável, que estudar é uma coisa que eu não sei fazer, isso também vai influenciar. Então, todos esses pensamentos automáticos e todas essas crenças, muitas vezes de incapacidade, de inabilidade para os estudos, ou mesmo, né, de que a TCC ela é difícil, ela pode comprometer então. E o que eu faço, Eliane, nesse sentido? Bom, tente se concentrar no próprio conteúdo, né? Então, vá para esse momento de estudos dentro de uma proposta que até a Judith faz no livro dela, que é experimente, né? Então, olha, vou experimentar como é ler sobre a TCC. Experimente ler um tópico e absorver, olha, eu li esse tópico, o que eu entendi? Né? O que eu entendi sobre esse tópico? E faz uma anotação, não se preocupe nesse primeiro momento se você está certo ou errado, você ainda está tateando esse conhecimento, né? Eu ouvi uma frase uma vez que a TCC ela é enganosamente simples, e de fato ela é enganosamente simples, porque a gente consegue resumir os princípios da TCC muito rapidamente, não é a situação em si, mas a maneira como a gente interpreta que faz a gente se sentir e se comportar. Nossa, isso é muito tranquilo da gente compreender. Agora, como a gente coloca isso na prática, existe uma grande complexidade, existem etapas, né? É uma abordagem terapêutica, então ela não é tão simples. Hoje, as coisas que eu trago aqui para vocês no canal é muito tranquilo, porque eu estou no caminho da TCC desde 2011. Então, ou seja, estou gravando esse vídeo aqui no ano de 2023, tem 12 anos que eu leio e releio, né? Então, à medida que você vai lendo e que você vai relendo, isso também vai contribuindo para você ir absorvendo mais esses conceitos, esses conteúdos. A partir do momento também que você vai indo para a prática clínica ou que você vai fazendo as supervisões e que você vai agregando outros conhecimentos, conversando com seus colegas, essa parte teórica, ela vai se expandindo e você vai conseguindo ver isso mais na prática, você vai criando insights, você vai criando o que a gente chama de raciocínio clínico. Então, tudo isso é um processo de construção. Vai ser muito complexo e muito difícil você pegar um livro de TCC e já conseguir, né, compreender esse conteúdo como um todo. Mas é importante partir do pressuposto que conhecimento é construção, ok? Conhecimento é você ir investindo cada vez mais e muitas vezes vai exigir você ler e você reler, ok? À medida que você vai treinando o seu cérebro, que você vai ajudando o seu cérebro a se sentir mais confortável com aquele conhecimento, então, ele vai solidificando, ok? E também uma última dica, então, nesse sentido para você é: encontrou dificuldade? Leu a primeira vez? Não entendeu nada? Faça só uma leitura de exploração, que eu chamo, né? Pega um livro e fala assim:
eu vou simplesmente só dar uma passada de olho para entender qual que é o conceito geral desse capítulo. Li a primeira vez. Volta então, depois que você leu essa primeira vez, só dessa leitura de exploração, e aí sim faço uma segunda leitura, agora uma leitura mais concentrada, sublinhando aquilo que você achar mais importante, fazendo as anotações no canto ali do livro ou no seu caderno, né, destacando com marca-texto, fazendo um resumo ao final de cada capítulo, e aí você vai conseguindo então criar um método que funcione para você, né? Então tenha consciência disso. Vá para os estudos como se fosse um experimento. Vá para os estudos com uma mente curiosa. Você não precisa acertar de primeira, né? Você está construindo algo novo. E até hoje, para mim também, eu tenho esses desafios. Quando eu pego uma nova abordagem da TCC, terapia dos esquemas, aceitação e compromisso, DBT, né? Quando eu vou estudando sobre novos conteúdos, sobre novas ferramentas, isso para mim de primeira também não vai sendo uma tarefa simples, eu vou precisando ali trabalhar, reler, 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 anotar, sublinhar, né, para que aqueles conceitos, então, que inicialmente me são estranhos, eles se tornem conceitos conhecidos, ok? E que aí, quando alguém me perguntar, eu consigo dizer de cabeça, mas tudo é uma construção, ok? Então, espero que esse vídeo tenha contribuído para você, que tenha diminuído um pouco essas angústias, coloque essas dicas em prática. Se tiver alguma outra também, algum outro método que você aí explorou no seu cotidiano e que você acha que é importante você compartilhar com seus outros colegas psis, deixe também no comentário, porque isso vai contribuir aí com outras pessoas. E no mais, desejo muito sucesso para você, um beijo grande e a gente continua se vendo nos próximos vídeos. Tchauzinho!